Uau! 3, 2, 1. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 19 de abril, quarta-feira, nós estamos retomando as nossas atividades no Chapter 4.0 da Sociedade Brasileira de Metacoach. Eu sou o Gerson Sena, sou auxiliar direto da dona Alda Colombo, que é a nossa mestre aqui da sala, né? E eu tenho o privilégio de estar integrando o comitê do Chapter da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. É um encontro semanal que nós temos a cada... Na realidade, agora está sendo quinzenal, que nós fazemos para os metacoaches treinarem e desenvolverem suas habilidades de metacoach. Nós temos a grata satisfação de nos encontrar aqui uma semana com o Chapter, na outra semana com as palestras de neurosemântica, para compartilhar com você o nosso conhecimento, a nossa experiência e passarmos pela melhor experiência com a neurosemântica que nós podemos experimentar. Eu faço parte do comitê que é integrado pela Alda, pela Eliene Santos, pela Lídia Batista. E nós nos empenhamos em facilitar esse encontro, organizar esse encontro, por isso nós estamos aqui. Eu quero dar as boas-vindas à minha parceira extraordinária de Chapter, né? E sempre que eu e ela estamos ativos aqui para compartilhar com você. E a Alda, como nossa trainer extraordinária, vai fazer a introdução e a apresentação da nossa querida palestrante do dia. Alda. Olá, ótima noite, excelente noite. Então, mais uma vez, Carol, seja bem-vinda. Você que vem lá da região norte? Isso, de Belém do Pará. Da região norte do Brasil, Belém do Pará, para estar aqui nos presenteando com esse conteúdo maravilhoso, extraordinário. E Carol é treine em neurosemântica, master coach, meta coach e com muitas outras habilidades aí, especialmente mãe do Lucas. Quantos anos tem o Lucas? 3 aninhos. 3 anos. Tem a nova Carol também, né? Que a gente nasce junto, né? Isso, então uma nova Carol aí presenteando todos nós nesta noite e todos os demais que vão se beneficiar desse conteúdo justamente na tela gravada daqui a pouco. Então, Carol, mais uma vez, seja bem-vinda. Aproveite esse seu espaço que é todo teu e nós estamos sedentes para essas habilidades, aprimorar, levar para outro nível essa habilidade de feedback, os grandes presentes que todo grande líder pode receber. Com você, Exatamente. Carol. Boa noite, ótima noite. Para mim é sempre um prazer voltar aqui, conversar e a gente poder levar essa visão que a neurosemântica nos traz, esse presente que a neurosemântica nos traz, de ter um olhar diferenciado para tantas áreas da nossa vida, como para essa que é sobre feedback. Especificamente para quem quer exercitar o benchmark, para quem quer exercitar as suas habilidades como coach, para quem quer exercitar aí a maneira de testar ou treinar a certificação, para fazer a sessão para a certificação, temos aqui mais uma habilidade para apresentar para vocês, e essa, especificamente, é uma habilidade que eu acho que a gente precisa levar para a vida. E eu falo com toda certeza que um dos maiores presentes que a neurosemântica me trouxe tem relação com essa habilidade. Então, quem está aí assistindo, eu quero que você preste atenção sobre qual a sua intenção em aprender a receber feedback. Qual a sua intenção? Todas as vezes que a gente está falando de querer aprender alguma coisa, é muito importante a gente colocar uma intenção.
naquilo, qual é o meu objetivo com aquilo. E então, antes de eu começar a falar sobre o feedback especificamente, eu vou compartilhar aqui minha tela para falar com vocês rapidamente sobre algo que eu considero super interessante quando a gente está falando, inclusive, de desenvolver novas habilidades. Existe algo que... O que é feedback, gente? O que vocês entendem que é feedback? Se a gente parar para pensar, né, a palavrinha ali ao pé da letra, ela significa retroalimentação. Como é que eu recebo aquilo e continuo me alimentando daquilo? Isso é feedback. E a gente utiliza o feedback para reforçar, potencializar os nossos comportamentos desejados e minimizar os nossos comportamentos indesejados. Então, quando nós temos a oportunidade de olhar para isso, nós podemos subir o nível, fazer aquilo que a gente tanto gosta de fazer e tanto gosta de falar na neurosemântica, que é o que eu faço para ir para um próximo nível. Vocês têm noção do quanto isso é um maravilhoso presente, como a Aldinha falou? É um presente, todo líder gosta de receber. Por quê? Porque para eu subir para um outro nível, eu preciso enxergar o que eu não estou enxergando. Isso me lembra uma vez, minha irmã passou um ano morando em Londres. E a minha mãe foi para lá, passou um mês com ela e trouxe de lá uma blusa para mim, preta, cheia de bolinhas brancas, bem curtinha. E ela chegou e me deu de presente com todo o amor que ela tinha escolhido. E naquele momento, logo que ela me deu essa blusa, eu olhei aquilo e pensei, o que isso tem a ver comigo? A primeira coisa que eu pensei foi, isso não tem nada a ver comigo. E eu guardei a blusa na gaveta. Coloquei no fundo da gaveta, embaixo de várias outras blusas. E o tempo foi passando. Cada dia que eu abria a gaveta para pegar algumas outras roupas, eu olhava para aquela blusa, algumas outras roupas iam saindo da gaveta, e a blusa ia subindo, ia aparecendo. Um belo dia, depois de muito tempo, eu falei, eu vou usar essa blusa aqui, com esse short. E eu gostei tanto, mas tanto, que eu só parei de usar a blusa quando ela já estava acabada, quando eu não aguentava mais olhar para ela, ela já tinha manchado de tanto que tinha lavado, porque eu tinha adorado usar aquela blusa com aquele short, era algo que eu não percebi logo que eu tinha recebido aquele presente. E como a Aldinha falou, o feedback, eu gosto muito de dizer que o feedback é um ato de generosidade gigantesca. Feedback é um ato de amor, feedback é um presente. Como é que a gente pode entregar o feedback como um diamante? Quando a gente aprende a entregar o feedback como um diamante, a gente também facilita o outro lado a receber esse feedback como um diamante. E quando a gente traz no nosso enquadramento que todo feedback que a gente recebe é um presente, um ato de generosidade gigante, a gente não tem como recusar, mesmo quando ele vem da maneira mais grosseira, mesmo quando ele não vem do jeito certinho, pacotadinho. E quando ele vem naquela embalagem toda amassada, você fala, não quero porque tá nessa embalagem toda amassada. Não, a gente não recusa um presente. Eu não vou dizer, mãe, eu não gostei dessa blusa, por que você trouxe essa blusa para mim? E muitas vezes é isso que acontece com o feedback. A gente recebe um feedback e naquele momento ele não faz sentido. Só que passa um tempo, o mapa a partir do qual você começa a olhar aquele feedback começa a ser diferente e os pontos que você começa a avaliar também passam a se tornar diferentes. E o que aquilo não fez sentido naquele início, passa a fazer. Por isso que eu trago isso como enquadramento para a minha vida, eu nunca jogo fora nenhum tipo de feedback. Eu sempre considero como uma informação. Tudo que vem de lá para cá é uma informação. Se é bom ou é ruim, depois eu vejo em qual caixinha eu vou colocar. São informações que nós vamos receber para que nós possamos analisar depois, principalmente quando nós estivermos num melhor estado. E como a gente está falando na habilidade de receber feedback dentro de um benchmark, muitas vezes nós, como coach, meta-coaches, estamos num estado não dos melhores. Às vezes nós estamos
nervosos, querendo acertar, o que é muito curioso, porque muitas vezes dentro do curso, da formação do programa de Metacoaching, nós temos pessoas que já passaram por outras formações, nós temos pessoas que já estão no nível altíssimo e também observamos que existe um nível de exigência e de autocobrança muito alto. E aí que eu falo que existe o maior presente que a neurosemântica me deu, e eu, dentre tantas outras coisas, entender que nós somos, gente, grifem aí, porque essa é o que eu mais amo ouvir e falar, que nós somos e podemos ser gloriosamente falíveis e respeitosamente falíveis. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que nós podemos carregar na nossa vida, para as nossas relações, como trainers, como metacoach. Se você quer ser um excelente trainer, se você quer ser um excelente metacoach, esquece querer ser perfeito. Esquece querer ter a melhor performance. Esquece, eu já fiz coach, já sou coach há muito tempo e agora esquece querer ser impecável, porque isso não existe. Como eu lembro do David falando, vocês estão procurando, por acaso a vaga de Deus está disponível? Eu não sabia que estava disponível. E o nível de perfeccionismo é tão alto que muitas vezes faz nós acionarmos alguns gatilhos que não nos deixam aceitar ou acolher aqueles feedbacks como diamantes. E essa é uma das coisas que eu acho que é muito importante que vocês levem daqui. Eu vou desenhar aqui para vocês uma coisa bem rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Positivo. Ok. Eu gosto muito dessa imagem porque ela tem relação com o que a gente está falando. Às vezes, quando a gente vai receber um feedback, quando nós estamos no meio de uma sessão dentro, ou tentando uma certificação, ou quando nós estamos nos posicionando como coaches, ou quando nós estamos sendo benchmarkeados por alguém, o nível de nervosismo, de pânico, ele aflora ali naquele momento. E é um momento que muitas vezes nós vamos ali ouvir principalmente os pontos mais importantes para nos ajudar a levar ao próximo nível. E eu gosto dessa imagem porque ela fala, né, como é que eu desenvolvo esse aprendizado, essa zona de aprendizagem? Como é que eu faço para poder estar no melhor, no flow, para poder seguir, absorver esse feedback, absorver o que eu vou escutar, para seguir tranquilo, para conseguir organizar, deixar coalescer as informações para que eu possa levar para frente, assimilar isso da melhor forma. Então, o Michael fala que aqui a gente tem uma zona de pânico e aqui a gente tem uma zona de tédio. Então, o que é isso? Se eu tenho um desafio muito, muito, muito grande, mas eu não tenho habilidades suficientes para lidar com esse desafio, nós entramos em pânico. Se eu tenho muita habilidade, e o desafio é muito baixo, aquilo ali fica desinteressante. Então, como é que eu faço para seguir nesse flow, nesse aprendizado acelerado? É quando eu desenvolvo esse equilíbrio. E, principalmente, estou aberto a desenvolver essas habilidades e cada vez mais aumentando o nível do desafio com o qual eu vou lidar, o desafio que eu vou enfrentar, para que eu possa cada vez mais subir nesse nível aí de aprendizado, gente. Isso faz sentido para vocês? Eu adoro essa imagem. Ela ficou um pouco... Tudo bem aí? Vocês estão conseguindo entender esse quadro? Vou fechar aqui, tá? Ela ficou aí um pouco... Acho que com muita criatividade dos neurosemânticos que vocês são, consegui entender essa letra rapidinho. Muito bom, gente. Para a gente falar sobre receber feedback, e eu vou falar considerando o que a gente precisa considerar hoje, que é o foco no benchmark, no formulário de benchmark, que é um formulário de feedback. Uma das coisas
que é fundamental é nós trabalharmos e exercitarmos o nosso grau de especificidade. Então, toda vez que nós estamos falando de feedback sem opinião, que é o que a gente trabalha no benchmark, não tem opinião, então tem que tomar cuidado com a linguagem, tomar cuidado com a maneira que vai falar, com as palavras que nós vamos escolher. E isso também influencia quando nós estamos recebendo o feedback. Por quê, gente? Quando você vai receber um feedback, você precisa considerar que o benchmark que está ali te dando o feedback, ele também está num estado de muita atenção. Quando eu comecei a estudar para benchmarkear, eu lembro muito que eu comecei a trabalhar aqui na maneira que eu utilizava. A minha estratégia mental era que todas as palavras, tudo que eu observava em base sensorial, tudo, absolutamente tudo, o máximo de coisas que eu poderia captar, ela tinha que estar em algum lugar da minha ficha. Então, uma frase, uma palavra, um gesto, um movimento, ele vai se encaixar em algum lugar da minha ficha. O que eu escuto e vejo. Quando nós temos uma pessoa com metaprograma que é muito global, essa pessoa tem muito mais dificuldade de ver e trabalhar essa especificidade. Então, se eu tenho um benchmark que também está ali, que é muito global, é muito importante a gente considerar isso, porque ele também pode estar... Primeiro que quando a gente faz uma análise e desenvolve um feedback, é muito importante todos nós sabermos, inclusive a pessoa que vai passar o feedback, é saber que é o seu feedback, é um feedback individual, específico, é o meu feedback para você. Certamente, inclusive isso a gente até menciona quando nós vamos dar o feedback, que é, certamente eu deixei passar várias informações e essas informações eu não anotei aqui. Você deve ter feito muito mais coisas do que eu estou falando, só que eu só captei isso aqui. Então, eu gostaria até de ver aí de vocês o quanto é o nível de especificidade que você tem, quão específico você é. Vamos considerar que aqui em cima você é bem globalzão e aqui embaixo é específico. Qual é o nível do específico para o global? Onde é que vocês estão? Gerson, bem específico. Aldinha, bem global. Laís, médio. Quando a gente vai trabalhar o feedback, isso aí, a gente usa uma linguagem totalmente sensorial. Ou seja, em base sensorial, essa linguagem neutra, ela faz toda a diferença, porque ela nos protege de colocarmos a nossa opinião, de colocarmos a nossa interpretação. Isso é extremamente desafiador, extremamente desafiador. Então, quando nós recebemos um feedback, gente, se você não tem toda a consciência de que a pessoa que também está ali te dando um feedback, ela está passando por um processo que é desafiador, se você usa, dependendo do metaprograma que você tem, das situações cognitivas que você faz naquele momento, você pode levar para o lado pessoal algo que aquela pessoa está passando, que também é desafiador e que ela teve a melhor das intenções em fazer. Então, muitas vezes, quando a pessoa usa palavras, por exemplo, muito, pouco, eu usei muitas, você usou muitas pausas, você usou poucas pausas, aqui você deveria ter feito mais. Essa é uma linguagem não neutra, essa é uma linguagem não específica. É uma linguagem que não tem base sensorial. Por isso que uma das habilidades eu vou já pegar a fichinha para mostrar para vocês. Mas uma das habilidades que a gente fala no dar feedback é usar a escala numérica, é falar de forma bem concreta e sensorial, para que nós possamos mostrar para a pessoa quantas vezes, quantifica quantas vezes ela faz isso. E nem sempre a pessoa vai fazer isso. Então, quando nós vamos receber feedback, uma das coisas é a gente se colocar nesse estado de sou gloriosamente falível. São alguns enquadramentos que eu acho que são fundamentais antes de eu começar a começar a pegar a fichinha para vocês. Então, nós somos gloriosamente falíveis e isso isso é apenas uma informação. Toda informação eu utilizo como uma coxa de retalhos. Sabe por quê? Porque a pessoa joga uma informação. Pode ser que essa informação seja aquele retalho que você fala, o que eu vou fazer com isso? Não tem nada para fazer. Você coloca lá do lado. Daqui a pouco ela traz uma outra informação. Você vai falar, o que eu vou fazer com isso? Não tem nada, você coloca lá do lado. Então, aquele retalho que parece que não faz sentido nenhum,
Ao final de tudo, você junta e forma uma coxa de retalhos. Então, quando você junta todas aquelas informações, pode ser que você traga ali uma informação que faça sentido para você. Outro enquadramento. Tudo é feedback. Esse é um enquadramento, é um olhar através do qual eu enxergo a vida. Tudo é feedback. Mesmo quando a pessoa não te pede permissão para te dar um feedback. Mesmo quando a pessoa não fala para você... Sou eu que estou admitindo, gente, as pessoas? Mesmo quando a pessoa fala para você, não fala para você que ela está te dando um feedback, mas de repente te dá uma resposta com grosseria, te dá uma resposta num relacionamento, numa equipe de trabalho, é uma informação. Por isso que eu costumo dizer que tudo é feedback. Então, quando eu olho para o benchmark, quando eu olho para o meu coach, quando eu olho para o meu coach, todo aquele cenário que eu vejo é um feedback do que está acontecendo ali naquele momento. Se é bom ou ruim, se serve ou não, isso nós que vamos criar esses significados. Mas tudo é informação e tudo é feedback. Então, se a gente coloca esse entendimento, esse enquadramento, esse olhar, fica muito mais fácil nós absorvermos com o mesmo amor que nós podemos entender que o outro está trazendo para a gente quando ele entrega com a generosidade de olhar esse feedback como um diamante. Por quê? Porque nós só vamos ter acesso a essa informação se o outro me der. Se ele não me der, eu nunca vou saber o que eu preciso melhorar ou não. Então, gloriosamente falível, tudo é feedback, não leve para o lado pessoal, né? Então, existe quando eu falo lado pessoal, muitas vezes, uma vez eu fui numa palestra de uma pessoa que trabalha com marketing, o Alex Mandoncha, e ele é americano, ele trabalha com muitas empresas nos Estados Unidos, e ele disse assim, lá nos Estados Unidos, se eu vou fazer uma consultoria numa empresa, e eu digo para eles, a sua empresa não está legal, eles entendem, a minha empresa não está legal. Aqui no Brasil, se eu vou fazer uma consultoria, eu digo, a sua empresa não está legal, eles entendem, eu não presto e eu não estou legal. Eu não funciono. Então, um outro enquadramento que eu acho que quando a gente vai receber feedback, quando eu estou na postura ali, no posicionamento de receber feedback como coach, é não levar para o lado pessoal quando o meu coach, o benchmark fala qualquer coisa, eu não vou entender que o que ele está falando a respeito de uma habilidade, a respeito de um comportamento, não tem relação com o meu nível de identidade. São coisas diferentes, tá bom? Então, esses enquadramentos que eu estou falando para vocês, eles nos ajudam demais a nos proteger como meta-coaches, como trainers, que também recebemos feedbacks em benchmarks, para estarmos tranquilos com o olhar de que como que eu posso subir o nível desse momento, como que eu posso subir o nível do que eu quero alcançar. Gente, se faz sentido para vocês, eu vou entrar agora aqui no nosso... Faz sentido para vocês? Olha só, falei para vocês que estava quente, está quente mesmo, tá vendo? O Dinho está com frio e eu estou aqui com calor. Muito bem, gente. Então, habilidade, estamos falando da habilidade 6 da nossa ficha de avaliação, né? Então, quando a gente fala de... Deixa eu até abrir aqui, peraí. Eu fico com uma pequena... Ok. Quando a gente fala de receber feedback, a gente começa ali pelo 2,5. Nós estamos falando de reflexão silenciosa. E isso é muito, muito, muito poderoso. Ele considera 2,5, quando nós temos uma reflexão silenciosa, nós reconhecemos e recebemos a informação, o feedback de uma maneira neutra. Porque muitas vezes nós estamos num estado, lembrem que todas as vezes que a gente acaba de sair de uma sessão, nós estamos num estado ainda de, será que eu fiz certo? Será que foi bom? Por maior o treinamento que você tenha passado, por maior a experiência que você tenha passado, muitas vezes o seu diálogo interno ainda está ali funcionando
questionando se você fez direito, se você não fez direito. Espera lá, até você se organizar, até você voltar para cá. Então, essa reflexão silenciosa é o quanto você assimila, traz o que o teu benchmark está falando, o que o coach está falando, sobre o que você acabou de fazer. Então, essa reflexão silenciosa, ela também é respeitosa. Também entende que você está ali assimilando, escutando, sem rebater, sem colocar para fora. Muitas vezes, aperta um gatilho que é a nossa própria ferida, nosso próprio... Ai, opa, obrigada, Gerson. Fantástico, você é fantástico. Muitas vezes nós temos ali uma ferida aberta, um gatilho aberto, que gera imediatamente isso aí, um gesto semanticamente carregado, porque toca em a gente de alguma maneira. Puxa vida, mas eu não fiz isso. Puxa vida, mas não era isso que eu queria fazer. E às vezes isso está acontecendo aqui dentro da nossa cabeça. É um diálogo interno, é uma resposta que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Então, a reflexão silenciosa é uma oportunidade que nós temos de escutar. Se escuta é uma das maiores habilidades que existem dentro do MetaCoach, escuta é uma das maiores habilidades que existe dentro de qualquer tipo de relação. Eu gosto muito da frase que diz assim, o maior presente que você pode dar a alguém é a qualidade da sua atenção. Escute. Então, 2,5, uma reflexão silenciosa. Isso sinaliza que você está escutando o que a pessoa está falando. E escute sinceramente, porque só assim você vai conseguir assimilar. É o momento de reduzir o barulho mental para poder escutar o que o outro está falando a respeito do que a gente acabou de fazer. Então, quando nós temos essa escuta silenciosa com esse 2,5, escuta silenciosa, quando você ouve, analisa, reflete sobre o que foi sobre o que acabou de se apresentar para você. Embaixo, em nível 2, quando você discorda ou explica, sabe aquele rebate que você faz num ímpeto, muitas vezes, não era isso que eu queria fazer, mas foi porque ele fez aquilo, mas foi porque ele fez aquela outra coisa. Ou quando você discorda, não gostei, não concordei, não é isso, o Michael entende que nós não estamos ali fazendo essa reflexão, que nós não estamos com... O nosso nível de barulho mental está mais alto, então a gente não está com a escuta necessária para poder entender e assimilar o que a gente precisa assimilar para absorver esse feedback. Pontuação 1, nível 1. Um nível mais abaixo ainda. Quando você argumenta, quando você desconsidera, quando você desvaloriza, quando você fala por cima, quando você não aceita. Não, embaixo. É receber feedback, Gerson. Isso. É isso. É mais ou menos como se você estivesse dizendo... Você está dizendo para a pessoa, mas como assim você... É um feedback. O feedback é como a pessoa entendeu, como a pessoa observou, como a pessoa absorveu, como ela assimilou as suas habilidades. Como ela trouxe e encaixou as informações do que você acabou de apresentar dentro daquela sessão. Então, quando você argumenta, desconsidera, desvaloriza, é como se você estivesse dizendo assim, não serve o que você está me falando. Não, o que você colocou aí no teu mapa não presta, não funciona, está errado. O teu mapa está errado dentro da observação que você está fazendo. Mas a observação é dela, o feedback é dela. Por isso não nos cabe nesse momento argumentar. E por esse motivo a gente entra na pontuação 1. E no 0 é desengajado, você vai embora. Ou seja, você está fechado. Você não está pronto, aberto para acolher, para perceber aquela informação, aquele outro mapa que é diferente do seu. Então, como MetaCoaches, é muito importante que nós estejamos abertos aos diferentes mapas. O que gera esse desengajado? Eu vou embora, de repente cria um estado totalmente fechado, eu não quero saber, entra num autocrítico muito grande, num autocrítico interno muito grande. Pode ser que você entre o mapa, a diferença entre o mapa e território fica muito grande. O que eu esperava receber de feedback não era isso, então por isso eu estou fechado para receber o que é diferente daquilo que eu esperava receber. Então, gente, essa pontuação, o 0 é quando você está
fechado a receber aquilo que o outro está querendo te entregar como um presente. Né? Quando a gente está falando de 3, em nível 3, peraí, reconhece com apreciação. O que você quis dizer com isso? Interessante. Busca pelo significado. O que você quis dizer com isso? Em que momentos eu fiz isso? Você pode me apontar qual foi a situação em que você observou isso? Quando você reconhece aquilo que o outro está trazendo como um presente para você. Isso aí ele pontua como 3. Quando você demonstra esse interesse em querer identificar. E isso nos ajuda a subir para um outro nível, porque muitas vezes o que ele está falando, muito embora o dar feedback seja importante, pontuar, mostrar, checar, falar quantas vezes, falar as situações, ainda assim pode ser que não fique claro o suficiente para você enquanto o metacoach que está recebendo feedback. Então, quando você reconhece com toda essa apreciação, a gente, o Michael considera a pontuação 3. 3.5, implementa, busca detalhes. Em que momento? Como que eu poderia fazer diferente? Em que momento eu fiz isso exatamente? Busca o detalhe, a minúcia daquele feedback que você acabou de receber. Muito importante, importantíssimo para quem dá feedback também nesse momento, é você saber o quanto foi útil. Foi útil, foi importante, isso lhe serviu de alguma maneira, encaixou para você de alguma maneira, porque você, quando dá feedback, você está colocando o teu mapa e a tua percepção com a tua base sensorial dentro do que você foi capaz de perceber, dentre tantas informações que passaram perdidas. E aí, você está dando isso aí de presente para o outro. E o outro está ali recebendo, porque quando o outro está lá do outro lado e recebe isso aí, é muito importante você saber, foi útil? Quando você reconhece, quando recebe feedback, qual foi a utilidade disso aqui que você acabou de... Deixa eu registrar aqui exatamente por que valeu a pena eu olhar para todo esse cenário de novas informações e assimilar tudo isso, por que valeu a pena tudo isso, quanto isso aqui realmente foi útil. Então, gente, quando a gente fala de receber feedback, para mim uma das maiores coisas que a gente precisa, que é importante de nós trazermos para a nossa vida é amar o feedback, amar uma nova percepção, amar um novo mapa que entra, mesmo que seja diferente do que aquele mapa que eu estou me colocando, é quando nós passamos a amar que o outro venha com uma opinião, com uma percepção, com uma indagação diferente. Isso serve para o benchmark, isso serve para o metacoach, isso serve para a vida. Porque se nós não estamos falando de aceitar o mapa do outro, não tem como a gente falar de ser metacoach, não tem como a gente falar de ser trainer em neurosemântica. E por mais evoluídos que nós estejamos, se existe um crítico alto, ele vai ou pode, de alguma maneira, interferir nesse processo de fazer com que a gente enxergue o quanto a gente ainda precisa evoluir ou subir aquele degrau. E se nós enxergamos o feedback como um processo dessa avaliação contínua para que a gente possa subir nesses novos patamares, amar o feedback é fundamental e muitas vezes ele não vai bater com a nossa expectativa e não vai bater com a nossa expectativa. E ok, e tudo bem. Então, esses aqui são as colocações, as pontuações para... Admitir. As pontuações para a habilidade de receber feedback. A de dar feedback já foi feita, né, Gerson? E, para mim... Desculpa, Carol, meu microfone estava fechado. Na verdade, nós tivemos com o Gilberto e algumas questões nesse sentido, mas tanto dar e receber feedback, eles estão muito... você está falando e está trazendo coisas muito próximas uma da outra, porque eu posso até receber, mas se quem estiver dando não estiver usando essas questões de forma sensorial, a gente vai ter realmente dificuldade, né?
Exatamente. E a linguagem neutra, ela não é tão simples, principalmente para quem é global. A linguagem, o Michael usa, né? Usa esse termo, o David usa esse termo, né? De usar a linguagem neutra. Não é. Quantas vezes você já ouviu, ou no automático, até quando nós estamos treinando lá para fazer o benchmark dentro do processo de metacoach, do programa de metacoach, você escuta, você fez várias vezes isso, você fez poucas vezes isso. Então, eu achei, eu senti que você... Então, essa maneira de você falar é uma maneira que já está colocando algo de você. É diferente de ouvir, quando nós estamos entregando um feedback, você coloca, eu vi você fazer 3 vezes esse olhar para a pessoa, eu vi você X vezes balançar a cabeça, eu ouvi você fazer a pergunta X uma vez, ou quando ele falou isso, quando ele falou aquilo. Então, eu ouvi tantas vezes. Essa linguagem neutra, ela é desafiadora, principalmente porque a gente vive no nosso dia a dia usando inferências, usando interpretações. E é uma linguagem que nós sabemos que é importante de ser utilizada, muitas vezes, na própria sessão, quando nós estamos trabalhando com o nosso coaching, com nossos clientes e etc. Só que nem para todo mundo, como para muitas pessoas está no músculo, a quantificação, a interpretação, a opinião, trazer essa especificidade no momento de você dar feedback é um desafio grande para várias pessoas. E para finalizar, gente, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem complementar com alguma coisa. A gente tem um dar feedback que foi tão rapidinho. Carol, Aliás, eu quero dica, né? Eu quero dica como a gente ser mais específico, como eu treinar, né? O meu global aqui ser mais específica. Qual é a dica preciosa que você pode me ajudar? Primeiro de tudo, tem essa dica que eu falei para vocês. Deixa eu pegar aqui minha. Essa dica que eu falei para vocês, olha, como a minha fichinha. Vocês estão me vendo? Então, né? Sim. Minha fichinha tá, olha, toda riscada. Então, cada palavra, para mim, assim, a cada palavra que eu escuto, cada frase que eu escuto, eu preciso encaixar ela. Eu entendo que eu preciso encaixá-la em algum lugar. Essa é uma coisa. Então, isso, como benchmark, me ajuda muito, muito, muito no momento de me colocar atenta e presente para fazer a escuta. Porque eu tenho um lado que é muito global também, entende? E eu sei treinar essa especificidade. Então, todas as palavras, eu entendi assim, eu escutei uma palavra, ela tem que ir para algum lugar. Eu fui treinando essa habilidade, escutei essa palavra e ela tem que ir para algum lugar. Agora, a especificidade de falar, você diz, Aldinha, uma dica para eu ser mais específica para falar ou ser mais específica para analisar o benchmark de uma forma geral? Para analisar, anotar, pontuar. Assim, para mim, o que se fosse trabalhar essa uma estratégia de modelagem, assim, eu escutei uma frase, ela precisa ser encaixada. Se eu fecho meu olho e falo, Carol, como é que você faz isso que você faz? Eu escuto a frase, ela é como se elas estivessem soltas assim, falar, Carol, fecha os olhos, como é que isso acontece dentro da sua cabeça? Eu fecho os olhos, essa frase ela vai encaixando em cada um dos lugares. Então, tem uma frase que vem para cá para cima, que vai em apoio, outra que vai em escuta, outra que vai lá para baixo para meta-pergunta, enquanto a conversa está acontecendo, porque muitas vezes acontece uma meta-pergunta já no começo da sessão. Então, eu não vou descendo na minha ficha de benchmark. É como se eu fosse acompanhando o que aquela pessoa está falando. E todas as palavras que vêm, elas precisam estar categorizadas. Dessa maneira que eu entendi, que eu assimilei para poder conseguir encaixar e trazer o máximo de especificidade para minha estratégia de ser específica dentro do benchmark. Então,
independente do momento da sessão, a qualquer momento eu posso estar utilizando qualquer parte das habilidades de benchmark. Embora exista aí uma regrinha. E aí isso funciona muito comigo, Alda. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar, mas essa é a minha macroestratégia que funciona muito comigo. E na hora de falar e dar esse feedback no momento de entregar através de uma linguagem neutra, eu estipulei algumas palavras. Então, eu fixo a minha atenção em algumas palavras específicas que é como se fosse assim, essas são as que são permitidas para falar nesse momento. Então, eu vi, eu ouvi, então eu fixo a minha atenção nisso aqui. Eu observei, eu enxerguei. Naquele momento você falou isso. Então, sabe quando você vai no supermercado, você diz assim, eu tô de dieta. Simples, você vai comprar na geladeira você deixa na geladeira só aquilo que você pode comer. Porque você vai abrir a geladeira e você não vai encontrar as outras coisas que você não pode comer. Você vai encontrar só aquilo. Então, eu fixei algumas palavras e falei assim, é esse o caminho. E aí fui repetindo, para que eu pudesse entregar isso de forma bem específica. E muita autoescuta. Porque dentro desse processo de você falar, por exemplo, várias vezes, quando eu usei isso, eu falei nessa aula várias vezes, precisa, eu falo, a gente precisa, e às vezes eu usei no contexto errado, eu mudo para, é muito importante que faça isso, porque o precisa vem com mais rigidez do que outro. Então, muitas vezes eu falo, na mesma hora eu me escuto, falo, opa, eu usei o precisa num contexto que não ficou confortável para mim, e eu mudo imediatamente. O deveria, o que mais, gente? Fez sentido, Aldinha? Ajudou? Eu gostaria de, no item 3, no nível 3, a respeito de explorar significados. O coaching, quando ele está recebendo feedback, ele explora significados. O que seria, quando eu estiver benchmarkeando, relevante eu ver o cliente fazendo isso? Ou se ele não fez uma pergunta, simplesmente ele está fazendo uma pergunta para poder ser pontuado, né? Pontuado não, avaliado lá no benchmarker, mas, na verdade, não está fazendo isso, né? Acho que isso é muito individual, né, Jéssica? É um pouco individual, porque quando a gente fala de explorar significado dentro de algo que tenha sido relevante dentro da sessão, de repente, ou dentro daquilo que você está falando como feedback para ele, e é algo que traz diferentes, que a gente sabe que tudo traz diferentes significados, mas que, por exemplo, ele não entendeu dentro do contexto que foi falado, que foi apresentado para ele, ou que foi, por exemplo, muito relevante dentro daquela sessão, foi algo que foi relevante dentro daquela sessão, e que eu estou levando aquilo para ele como uma resposta, como um feedback para ele, e aí ele vai lá, tá, mas em que momento? O que você quer dizer com isso? Muitas vezes eu fiquei muito confusa quando eu recebia o feedback. Eu ficava com muitas dúvidas. O que será? Em que momento será que ele está falando isso? E de que parte da sessão? De que situação específica ele está querendo se referir? E aí, para que a gente, como coach, possa nos orientar exatamente e encaixar as peças no lugar certo. Perfeito. Não apenas porque acaba sendo, de fato, muito subjetivo mesmo, né? Agora, você foi escolhida pelo David como uma das brasileiras, né? Um dos brasileiros com condição de certificação, né? Que dica que você daria para quem deseja buscar essa certificação? Porque a Andrea vai lançar uma campanha, né? Um spoiler
em segredo aqui ainda. Ela está preparando um projeto. Nós vamos fazer uma campanha de certificação, né? Porque como o marketing está começando a atingir um nível maior aí de um público externo, algumas pessoas buscam os metacoaches, porém, os metacoaches que não são certificados não têm a identidade, não tem como fazer contato com ele por intermédio do site da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Então, por isso ela está propondo essa campanha. Qual a dica você daria para que a gente pudesse se preparar melhor para esse processo de certificação? Treino, exercício, treina, porque é muito importante que você, para o coach, você se refere, né? Só checando. Sim. O coach que quer se tirar a certificação. Sim. Em qual habilidade você já é muito bom? Porque nós, geralmente, somos melhores em uma habilidade do que em outra. Então, em qual habilidade você já é muito bom? Geralmente, essa habilidade que você já é muito bom, eu sou muito bom em apoio, eu sou muito bom em escuta, eu já consigo atingir patamares ou o nível desejado nessas áreas. Muitas vezes já vai para o músculo, já está no músculo essas habilidades. Então, treina muito, com foco em cada habilidade. Sabe quando nós vamos aprender o metamodelo? E você fala assim, eu vou pegar esse metamodelo e vou treinar uma semana, só esse. Eu vou ficar muito bom em distorção e leitura mental, vou ficar muito bom em desafiar as distorções. E você treina, passa uma semana treinando todas as distorções. E aí, aquela repetição começa a entrar no músculo. Você já vai fazendo aquilo de forma automática. Da mesma maneira, as habilidades do benchmark, lá como o meta-coach. Não, eu lembro que para mim, faltavam meta-perguntas quando eu estava tentando fazer a certificação. Vamos treinar meta-perguntas. Em que momento? Não dava tempo dentro da sessão, eu conseguia atingir as meta-perguntas que eu gostaria, porque eu conseguia atingir as habilidades, eu até conseguia atingir as meta-perguntas, mas não conseguia fazer aquilo dentro daquele tempo. Então, eu precisei melhorar a habilidade de utilizar tudo aquilo e fazer dentro do tempo as meta-perguntas. Vamos treinar. Meu foco ia para meta-perguntas. Vamos fazer uma sessão, meu foco ia para meta-perguntas, E nós vamos ficando melhores em cada uma das habilidades. Até ir da mente para o músculo, e vai para o músculo. A repetição, nós sabemos disso. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? Temos aí mais 10 minutos. Carol, se você fosse levar uma conversa para uma pessoa que não estivesse dentro desse enquadramento da neurosemântica, do metacoach, para um time, digamos, dentro da empresa, para você começar esse encorajamento de trabalhar a equipe com feedback, com essa estratégia do feedback. Qual seria a melhor abordagem para chegar, para trabalhar justamente essa estratégia? Porque, para mim, feedback é uma estratégia de gestão. Mas a gente, pelo menos dentro do meu contexto, que dentro das empresas, tem todo, digamos assim, uma cultura já instalada contra o feedback. Né? Então, como a gente levar isso embrulhado para o presente, né? Para ensinar, né? Ensinar essa habilidade, essa estratégia de feedback no mundo organizacional. Se você puder... Certo. Eu gosto muito, eu tenho atuado em algumas empresas, e em algumas delas nós estamos, inclusive, implementando o dia do feedback. Não é Floresback, tem alguém de menor aí? Não é o feedback, é o feedback. Então, levar isso para a liderança, para que eles aprendam quase, Aldinha, fazer com que isso faça parte da cultura da empresa. E ajudar a diminuir essa linguagem neutra, fazer essa diferença entre interpretação e percepção, é uma coisa muito importante que eu costumo trabalhar e levar logo lá para a liderança. Por quê? Quando, num comentário paralelo, mesmo que não seja no dia do feedback, mesmo que não seja no momento formal, num comentário paralelo, numa conversinha que você tem com alguém, você estabelece um comentário, e esse comentário ele vem cheio de opinião,
ele está falando do comportamento, eu já estou levando a minha interpretação, e não necessariamente ela tem base sensorial. Mas uma das maneiras com que eu costumo levar, isso vai de cima até embaixo, é o tipo de linguagem que eu utilizo, porque nós estamos falando com gestores, nós estamos falando com administradores, mas nós estamos falando com seres humanos. Então, eu levo esse enquadramento, né? Eu estou falando para filhos, eu estou falando para pais, eu estou falando para seres humanos. Então, eu 100% das vezes falo do nosso nível de falibilidade. O nosso senso de falibilidade, é o que nos faz humanos, é o que nos torna humanos. Então, se eu tiro, por mais que eu esteja numa posição muito alta de gestão, eu ainda ali sou ser humano. E se eu começo a enxergar o outro como um ser humano, eu posso olhar para aquilo ali como um comportamento. Então, eu uso muitas metáforas, eu uso demais, uso os padrões da neurosemântica. É muito leve, eu não tenho encontrado barreiras na maneira de levar isso aí para as empresas onde eu tenho trabalhado. E falar do nosso senso de falibilidade gera e os deixa, eu tenho observado dentro dos trabalhos que eu tenho feito, muito mais sensíveis, deixa essas equipes mais sensíveis, sabe? Então, sai um pouco daquela coisa de faz de conta, porque eu estou aqui um super gestor e eu sou perfeito, e eles começam a se soltar. Muitas vezes eles começam a se acolher, eles sabem que eles têm uma história, que é uma história que muitas vezes foi uma história dura, que fizeram eles vestirem aquela carapuça que faz com que eles tratem os outros subordinados dessa forma. Então, eu começo 100% das vezes levando o nosso senso de ser gloriosamente falível, de falibilidade. Isso é algo que funciona muito comigo e tem funcionado nas empresas que eu tenho trabalhado. E eu amo. Sempre é muito, muito bom. Sempre é muito positivo quando eu falo de feedback, quando eu levo esse... eu falo eles amarem, amem errar. Inclusive, amem errar, porque o erro nos dá a oportunidade de olhar de forma diferente. Claro, eu faço isso com todos os enquadramentos, para que eles não saibam que eu saí errando de propósito, mas é isso. Interessante, Carol, que você colocou, é que a gente dar esse feedback como um presente e não se sentir assim, julgado, né? O amor ao erro, né? Quando eu sou gloriosamente falível, é uma outra coisa que faz com que a pessoa, ou lá na empresa, ou aqui no benchmarker do Metacoaching, ele não queira justificar. Porque aí ele quer dar explicação para dizer, não, eu não errei, eu não queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro. Exatamente, é isso mesmo. E aí eles começam a aceitar porque tudo bem. E quando eu falo muito do nível de auto-julgamento, do nível o crítico interno, o quanto o nosso crítico interno baixa a nossa performance, eu tenho que acertar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que... gera um estado de tensão muito maior, você sai do flow. Quando eu falo sobre isso, eles começam a entender que ok, porque a permissão de falhar é muito diferente de você falhar de verdade. Então, é um senso de autorização. Essa autorização de falhar, ela é mágica. Ela é mágica. Mudou minha vida. Você não tem ideia. O que o gloriosamente falível, respeitosamente falível, mudou minha vida muito. Então, é esse entusiasmo de que mudou minha vida que eu levo para as empresas e eles conseguem entender o quanto é importante essa nossa autorização de ter a permissão de falhar, sabe? E é muito incrível, assim. Nossa, acho que Michael Hall, sei lá, estava muito conectado quando ele criou assim, esse padrão, quando ele trouxe isso, porque realmente eu acho isso muito fantástico. Eu sou muito grata por participar da comunidade, muito grata por conhecer a neurosemântica. Eu não tenho dúvidas que a neurosemântica ela fez assim, um salto gigante na minha vida como pessoa, como profissional, como coach, como treinadora, como empreendedora.
E, assim, eu sou uma apaixonada por tudo isso. Uma coisa que, quando a gente também aprende a questão do feedback, eu estou compartilhando com você o que eu vi, o que eu percebi, o que eu vi, né? Não é para discutir ou dizer, olha, você é ruim, né? Você não presta ou você é errado, né? Como você até colocou sobre personalizar a observação, né? E aí não receber, não trazer, não acolher isso. Inclusive começa também a desvalorizar o presente que o outro está dando, né? Se aquilo não te cabe, e por isso aquela pergunta muito pertinente. O que eu falei, o presente que eu te dei te serve? Porque se não te servir, toma de volta. Eu não quero o teu presente, né? Exatamente. E existe um pouco, talvez, a questão, Gerson, de quando a gente está naquele lugar, estou no lugar de entregar um feedback, você não é maior nem menor, só está ali como um analisador daquilo, daquele teu olhar. E não tem um degrau acima da pessoa para quem você está dando feedback. Em outro momento, você vai estar ali recebendo o feedback. Então, às vezes, um pouco, talvez, agora eu vou trazer o chicote na mão para poder colocar aqui todas as coisas que eu observei. Não existe isso. Porque a roda gira, né? Então, naquele momento, eu estou dando o meu melhor para entregar, e no outro momento eu vou estar ali recebendo. Então, não tem arrogância, é sempre o eu sou falível recebendo feedback e eu sou falível te dando feedback, porque quando a gente coloca e fala, olha, é só a minha percepção, o que eu estou te dizendo? Eu sou falível. Quando eu estou te dizendo, muitas coisas passaram de informações que com certeza eu não observei, eu estou falando, em outras linhas, eu sou falível também, inclusive como uma pessoa que fez aqui também destaque. Pode ter um grau de falibilidade e está tudo bem, eu vou entregar aqui através do meu melhor. E se isso foi útil para você, que bom que tenha sido útil. Né? Que realmente você vai fazer um bom uso disso. E se a gente abre um filtro, se a gente abre um filtro de que é muito interessante que tenham informações pertinentes nesse feedback que a gente vai receber, porque às vezes, o feedback foi leve, não teve quase nada, ok, então é essa coisa da utilidade. Então, quão foi útil para mim? Quão útil foi se não teve muitas informações? Né? Quanto mais útil tiver, quanto mais coisa eu posso implementar para realmente dizer, não, realmente isso aqui fez muito sentido, melhor. E aí o amar não quero seu elogio, não, fala bem, fala logo. Fala o que eu realmente posso fazer para subir para outro nível. Não adianta só falar coisas bonitinhas, porque isso não vai fazer crescer. Por isso que o Michael traz essa parte de linguagem sensorial, porque não tem como a gente fugir. Como a gente fugir? Vai falar, olha, é isso e pronto, acabou. Da mesma maneira nas empresas, quando a gente usa esse modelo. Por exemplo, nós fizemos uma avaliação de desempenho e como que a gente está fazendo? Numa empresa agora que eu estou fazendo, que vai ser inclusive agora, essa semana, o dia do feedback. Cada pessoa fez a sua própria avaliação, então atribuiu uma nota, e os gestores fizeram também uma avaliação. Então, eles vão confrontar no dia do feedback. E eles estão todos já orientados a fazer esse feedback sensorial, com base sensorial. Porque, olha, tá aqui, a sua nota foi X, porque naquele dia, no dia X, ou por quantas vezes você fez isso, você agiu daquela maneira, você falou aquilo, você saiu daqui, é diferente, você falou, olha, você saiu daqui, bateu a porta com força. Aconteceu alguma coisa? Você estava aborrecido? Pra gente dizer, você saiu daqui com maior grosseria, você é um grosso. Então é muito diferente. E eles vão lá anotar, estão orientados a anotar com base sensorial, porque aí até o confronto fica diferente. Então você fala, não fiz isso, eu não sou assim, mas por que essa nota? Olha, lembra que você fez isso aqui? Lembra dessa atitude aqui? Lembra desse comportamento aqui?
Inclusive, Carol, uma coisa que você colocou, muito importante, já que nós vamos compartilhar, trazer detalhes e informações, porque, principalmente, já é importante você trazer detalhes e informações quando você está dando feedback imediatamente ao fato. Quanto mais distante fica o feedback, mais informações você vai precisar trazer para ajudar a pessoa a recordar daquele episódio, daquela informação. Porque, senão, fica muito inconsistente. A pessoa não vai se lembrar, não vai ter utilidade, vai ser um comentário, né? E uma questão que a gente fala muito aqui no MetaCoach, feedback não é nota, não é avaliação, é só a minha observação. Eu não estou te julgando, não estou te classificando. Foi o que eu consegui ver, né? Se isso te serve, beleza. Inclusive, Carol, eu quero depois, se você puder voltar daqui a 15 dias, compartilhar conosco como foi o evento lá na empresa, né? Só para as pessoas... legal. Muito bacana a gente saber, porque se fala muito pouco de feedback nas organizações, que não seja aquele feedback sanduíche, aquele feedback que eu vou idiotizar a pessoa, ou ferryback, né? Ou floresback, né? Então, isso tem uma questão de muita recorrência. Nós vamos ficar muito felizes de ter você aqui compartilhando essa experiência lá. Um prazer para mim. Isso que você acabou de falar, Gerson, é muito importante. É o feedback ser adequado e oportuno, ele, no tamanho e no tempo. Porque senão você, às vezes, a pessoa faz uma coisa, você não fala nada. Ela tem repete o comportamento, você não fala nada. Ela repete o comportamento, você não fala nada. Daqui a pouco ela repete o comportamento. O comportamento foi o mesmo, foi desse tamanho, mas você foi acumulando vários outros. Aí você fala, você sempre faz isso, todas as vezes, jarará. Então você já não tá, você já perdeu o momento de fazer isso de uma maneira adequada, você já perdeu o momento de fazer isso de uma maneira, no momento oportuno, para que aquela pessoa pudesse assimilar aquele comportamento e ajustar uma mudança de comportamento. E o tempo também. Se você demora muito tempo para falar, fica muito distante para essa pessoa assimilar e ter essa compreensão. Lá nessa empresa que vai ser essa semana, eu fiz um apanhado com a liderança. Então, falei sobre base sensorial, falei muito. É algo que a gente já vem trabalhando, mas especificamente eu fiz um preparo para que eles pudessem fazer o feedback, porque cada gestor vai fazer o feedback com seus liderados. E no dia do feedback, nós vamos fazer todos num dia só. No dia do feedback, nós vamos fazer uma reunião com todo mundo e eu vou introduzir a falibilidade, introduzir o gloriosamente falível para todos da equipe. Então, nós vamos falar sobre o nosso senso de humanidade, vamos falar o quanto a gente aprende, vamos falar sobre performance, e tudo isso vai ser introduzido para eles, para que depois eles possam aí cada um conversar com o seu gestor. Então, nós vamos também prepará-los sobre o que vai ser esse dia do feedback, qual a importância do feedback, e fazer essa contextualização para a vida. Porque o que a gente faz numa empresa, claro, eles vão levar isso para a vida deles. E muito valioso, muito valioso. Imagino. Queremos ouvir a sua experiência. Carol, mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Coaching, em nome dos nossos colegas MetaCoaches, em nome do comitê, né, que eu e a Alda fazemos, quero te agradecer muito essa disponibilidade, essa doação, né, e reservo aí uns momentos aí para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Gerson, a Alda, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme fazer parte da comunidade. Eu estive ausente em alguns momentos ali, eu acompanhei bastante o grupo de marketing, depois eu precisei me ausentar por alguns problemas pessoais e agora eu me sinto muito honrada de voltar. Eu quero trazer a minha energia, eu quero trazer a minha contribuição e deixar aqui vocês sempre cientes de que podem contar comigo para o que precisarem. E antes da gente finalizar, quem puder abrir a câmera, né? Aí, justamente para a gente registrar aquela foto,
tão importante para nós todos. Ok. Edson, você consegue? A Inês, ótimo. Edson, Almir. Edson Jordão, que bom estar conosco. Enquanto a Rosana registra aí esse momento extraordinário. Assim a gente mata a saudade também. Eu vou pedir para que todos que nos acompanham nas redes sociais, depois compartilhem conosco a sua opinião, o seu presente aí para a Carol, tá ok? Uma noite abençoada a todos. O feedback de vocês, para mim, vai ser um presente também, tá bom? Ótimo. Ótimo. Então, é um estímulo para que façamos isso. Boa noite, pessoal. Boa noite.